Olá, boa tarde a todos. São 17 horas, estamos aqui eu e o Márcio, nosso secretário municipal de saúde. Boa tarde para você, Márcio. Boa tarde a todos. Para nós conversarmos um pouco com todos aqueles que estão tendo a oportunidade de nos assistir a respeito das novas diretrizes e da flexibilização do combate ao coronavírus aqui na nossa cidade de Campos do Jordão. Tendo em vista que o nosso governador do estado de São Paulo, João Dória, editou no dia de hoje o decreto número 64.994, que prorroga o isolamento social até o dia 15 de junho, mas com esse decreto também ele montou um novo cenário de um isolamento consciente, de um isolamento diferenciado por regiões do estado e classificou a nossa cidade, não é, Márcio? A nossa cidade de Campos do Jordão, bem como o Vale do Paraíba numa região laranja. Nós vamos daqui a pouquinho explicar o que significa. Ele permitiu que nós pudéssemos flexibilizar alguns setores da economia já para começar um processo de acomodação harmônica, organizada, especialmente segura, para retornar aos trabalhos. E é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, para conversar um pouquinho com todos vocês, dizer o que abre, o que pode, o que permanece funcionando, como vai funcionar, quais são as novas regras e como nós vamos fazer daqui para frente. Então é muito importante que a gente tenha em mente que o isolamento social, a regra de distanciamento social, ela não acabou. Ela continua valendo e nós também estamos prorrogando o nosso decreto municipal, seguindo as orientações, seguindo as normativas do decreto do governo do estado de São Paulo, que é vinculante para os 645 municípios do estado de São Paulo, distribuído em todas as suas 16 regiões administrativas, por cada DRS de cada região, que é a Delegacia Regional de Saúde, que traz dados importantes do combate do coronavírus na nossa cidade e em toda a nossa região, e as regras essenciais que nós aqui temos que continuar seguindo para que a gente possa então avançar para esse novo estágio. Mas o importante é dizer que o uso de máscaras como garantia da segurança de cada um de nós continua valendo. Todo mundo tem que continuar usando o seu EPI, seu equipamento de proteção individual, as suas máscaras de proteção. É obrigatório o uso de máscaras em locais públicos. É obrigatório o uso de máscaras quando a gente adentra ao estabelecimento comercial, quer ele seja essencial, quer seja esse novo estabelecimento que vai abrir a partir da flexibilização. E é importante termos em mente que ainda não temos uma vacina contra a Covid-19, que ainda não temos um medicamento eficaz e eficiente para combater essa doença. E o melhor, então, continua sendo o isolamento social. E por que então nós vamos flexibilizar? E é isso que nós vamos mostrar para vocês a partir de agora. A manutenção da quarentena continua até 15 de junho, nós vamos decretar isso a partir da segunda-feira. Como a cidade se preparou para esse enfrentamento, as medidas que nós adotamos, a preocupação essencial, primordial e fundamental com o morador, com o jordanense, as pessoas que vivem aqui na nossa cidade, como isso será feito, e também vamos falar um pouquinho dessa flexibilização, o que abre, o que não abre e quais são as regras. Então eu vou pedir aqui para o Márcio, para vocês também assistirem um pouquinho, nós vamos passar aqui por slides para que a gente possa verificar então qual foi a determinação do governo do estado e como nós aqui em Campos do Jordão vamos estar seguindo isso. Vou passar alguns slides para vocês. Bom, como eu havia falado, a manutenção da quarentena, como a cidade se preparou, a preocupação com o morador e a flexibilização que começa a acontecer a partir do dia 1º de junho. Tudo isso que nós estamos disponibilizando e mostrando para vocês a partir de agora vai estar disponível no site da Prefeitura Municipal para que todos possam acessar todos esses protocolos de validade para que possam acompanhar esse novo momento que nós estamos vivendo aqui em Campos do Jordão no combate à Covid-19.
tudo aquilo que tinha como regra anterior continua valendo, mas nós vamos dar passos seguros e firmes para a flexibilização. E aí eu quero apresentar para vocês o Plano São Paulo, que está lá no decreto 64.994, de 28 de maio de 2020, editado pelo governador João Dória e publicado pelo governo do estado de São Paulo, que coloca o Plano São Paulo e define o que as cidades podem abrir e o que é permitido em cada fase. Esse plano foi dividido em 5 fases. A fase 1 era aquela fase que nós já estávamos aqui em Campos do Jordão no isolamento integral, e agora a gente passa para a fase 2, aonde o que pode retomar os serviços é o comércio em geral, os estacionamentos, as atividades imobiliárias, shopping centers, galerias e assemelhados, centros comerciais, concessionárias de veículos, os escritórios em geral, hotéis e pousadas. E tem também um protocolo específico que vai estar disponível no nosso site para os cultos religiosos e igrejas de maneira geral. Vamos passar aqui então o próximo slide. Esse slide demonstra a capacidade daquilo que pode funcionar e como esse funcionamento vai se dar, né? Ele regra a capacidade de que cada estabelecimento comercial vai ter para atender o seu público, como ele vai atender e quantas horas por dia e que dias da semana ele vai funcionar. Então aqui está bem disciplinado no anexo 3 da lei, o que é que pode, quando pode e como pode. Nós também já vamos falar disso em breve. Estou primeiro mostrando para vocês aqui os slides, depois a gente volta a falar. E aí o próximo slide. Quais são as regras que o decreto estadual prevê para que a gente possa, então, fazer essa abertura? É uma somatória, não é, Márcio, de quesitos e critérios que cada cidade vai ter que demonstrar para poder acessar a flexibilização, efetivar a flexibilização. Isso compõe número de casos, ocupação hospitalar, o protocolo de testagem, o estudo científico, a adoção de protocolos de funcionamento para cada segmento e uma legislação específica para a área sanitária, para que a cidade tenha um regramento específico a respeito da sanitização de todos os segmentos do comércio, da prestação de serviços, enfim, tudo aquilo que é essencial também para que a economia de Campos do Jordão volte a funcionar. E como é que foi que a cidade se preparou para fazer esse trabalho, para que hoje nós pudéssemos estar na fase laranja e a partir daí está dando esse importante passo. Lembrando que o isolamento social continua e a gente quer deixar claro aqui que os grupos de risco têm que permanecer em casa, idosos acima de 60 anos, pessoas com outras comorbidades, não acaba o isolamento social, a quarentena continua até dia 15 com essas regras novas sanitárias que são importantes serem seguidas por todos nós. Então esse trabalho que nós estamos apresentando hoje aqui para vocês, ele começou lá em março. A gente vem trabalhando dia a dia em parceria com o governo do estado, vários órgãos, enfim, a Universidade de São Paulo. Queria mandar aqui um grande abraço para o professor Domingos, que nos assessora lá na USP, em Ribeirão Preto, com a parte científica, que faz todos os cálculos para a nossa cidade continuar segura. O Comitê de Gestão Estratégico de Riscos foi criado, ele é presidido pelo secretário de Turismo do município, com a participação do secretário de Saúde, diversos representantes da sociedade civil organizada que participaram da discussão e da elaboração desses protocolos que nós vamos estar apresentando para vocês, para que a cidade possa sim fazer essa reabertura de maneira segura, pensando sempre em garantir a saúde da população jordanense e preservar a vida das pessoas acima de tudo. E esses então foram os critérios que foram adotados para que a gente pudesse então fazer essa reabertura. Vou colocar aqui na tela para vocês, que são o estudo científico, e aqui quero fazer uma menção especial à equipe de cientistas da Universidade de São Paulo que nos assessora. Toda a legislação que foi refeita
E aqui eu quero fazer uma menção especial e um agradecimento público em nome do Felipe Sintra, nosso presidente da Câmara, e todos os vereadores de Campos do Jordão, que nos últimos 2 dias votaram a Lei 4.033, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento de eventos de saúde pública no âmbito de todo o território de Campos do Jordão, criando todo o regramento necessário, legal, para que nós pudéssemos atuar juntos com a sociedade, fiscalizar o andamento da flexibilização e ter regras claras e transparentes de como cada cidadão pode e deve atuar, também com as sanções àqueles que furarem esse tipo de norma, aqueles que não respeitarem a legislação, porque eu insisto, a ideia não é simplesmente abrir tudo de uma vez. É uma abertura organizada, gradativa, harmônica e segura. E para isso a Câmara se reuniu nos últimos 2 dias, um grande debate em torno da legislação e criou então a Lei 4.033, que passa a valer a partir de hoje. Ela tem toda a sua validade, eficácia e eficiência para que a gente possa fazê-la cumprir a partir da próxima semana. Também a criação pelo Comitê de Gestão Estratégica de Riscos de todos os protocolos por segmento, protocolos para hotéis, pousadas similares, estacionamentos, igrejas, comércio em geral, shopping centers, galerias, enfim, todos os protocolos estarão disponíveis a partir de segunda-feira para que sejam acessados no site da Prefeitura, e um estabelecimento de controle efetivo através da saúde pela coordenação do nosso secretário Márcio Stievano, municipal, aderindo a um protocolo regional, tanto de testagem, nós estamos testando mais, não é isso, Márcio? Estamos fazendo mais testes na população, e leitos disponíveis regionalmente para a Covid-19. E aqui eu quero fazer um agradecimento, Márcio, eu acho que é público, nós temos que fazer, a Fundação Lia Maria Aguiar, que fez uma parceria com o município de Campos do Jordão, através do Hospital Sírio-Libanês, que intensificou o nosso protocolo de testagem, cedendo 50 exames semanais de testes para Covid, o que está nos possibilitando ampliar a testagem da nossa população e ter assim uma segurança maior e um controle maior sobre a doença, para que a gente possa sim flexibilizar de maneira gradativa o comércio, as atividades econômicas da nossa cidade. Então aqui os nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe da Fundação Lia Maria Aguiar por nos dar esse presente para Campos do Jordão, fazendo essa importante parceria também através do Hospital Sírio-Libanês. Vou passar aqui o próximo, que é justamente o que representa o controle desse estudo científico e os leitos da região. É isso, Márcio? Mas podia explicar um pouquinho para a gente o que significa essa ocupação. Márcio, por favor. Boa tarde a todos. Então, essa ocupação que o prefeito acabou de colocar, que nós somos Campos do Jordão, São Bento e Santo Antônio, eles usam o Complexo Municipal de Saúde e nós estamos referenciados a uma gama de hospitais aqui na região, Taubaté e São José, que nos ofertam leitos de UTI. Então hoje todo paciente, seja de Santo Antônio ou São Bento, que vem até o Complexo Municipal de Saúde, ele é direcionado imediatamente a essa rede. Nós temos hoje dados de hoje, né, atuais, que hoje estão se usando 33% dessa ocupação de UTI na nossa região de saúde. Ou seja, essa procura de leitos, ela nos permite fazer essa flexibilização com segurança. Isso é muito importante, Márcio, porque o que isso quer dizer é que existem leitos disponíveis na nossa região que atenderiam, se fosse necessário, ou vão atender, caso seja necessário, os pacientes de Covid-19. Então é importante dizer que nós temos na região 33% de ocupação hospitalar de UTI. Ou seja, tem 70% livre, mais de 70% livre que pode nos atender. Então isso é importante para que nós tenhamos a segurança necessária de fazer essa flexibilização. E vamos além. Esse é um requisito essencial do decreto do Estado de São Paulo que tem que ser cumprido. Aquelas regiões que não têm essa disponibilidade de leitos hospitalares, somadas a todas as outras regras, não podem fazer a flexibilização, não estão aptas a dar esse próximo passo. Elas têm que esperar
ter essas mesmas condições que Campos do Jordão já adquiriu, para que possa então dar esse próximo passo. Vamos seguir. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho da preocupação com o morador. A gente sabe que uma cidade é boa para quem visita, quando ela é boa para quem vive. E aí nós pensamos aqui numa série de regras que foram estabelecidas para dar uma garantia para que esta pessoa, esse morador que vai voltar às suas atividades de maneira gradativa, que vai ter o horário reduzido, serão apenas 4 horas por dia, de segunda a sexta-feira. Nós vamos falar disso ali na frente dos protocolos. Mas para que essa pessoa esteja também segura para voltar ao trabalho. E por isso nós criamos protocolos por segmento de atividade que vão garantir essencialmente a segurança de quem trabalha no comércio, de quem trabalha nas pousadas, trabalha nos hotéis, trabalha na rua e depois tem que voltar para casa. Em primeiro lugar, pensando a segurança destas pessoas. Depois, nós criamos, através dessa lei que foi aprovada, ações de fiscalização que serão feitas para garantir o cumprimento da legislação municipal para que a flexibilização possa acontecer. Cada empresário de cada setor do comércio que vai ser flexibilizado tem que se comprometer através desses protocolos com o poder público de que ele vai cumprir à risca aquelas regras e normativas para que ele possa continuar a funcionar a partir de agora. A flexibilização não vai ser ao mesmo tempo para todo mundo. Nós temos uma regrinha que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. O uso de máscaras e EPI continua sendo obrigatório. E uma novidade é que nós vamos rever essa situação, não mais, Márcio, em períodos longos de 15 dias, mas nós vamos fazer isso a cada semana. A cada 7 dias nós vamos fazer um gerenciamento estratégico de todos os dados para que a flexibilização continue, amplie ou diminua, de acordo com a necessidade e a realidade do nosso município. E para isso, nós criamos protocolos de flexibilização que estarão disponíveis no site da Prefeitura e que serão de obrigatoriedade de cumprimento por cada setor da economia de Campos do Jordão. Então, todos os comércios que foram ditos aqui no início da nossa conversa, que poderão reabrir a partir do dia 1º e 2 de junho, terão que ingressar no site da Prefeitura, pegar esse termo de compromisso, cumprir os protocolos. Ele só poderá voltar a funcionar depois do compromisso firmado desse estabelecimento comercial, desta pousada, deste hotel, dessa área de serviço, com os protocolos. E aí ele vai ter um tempo de administração do treinamento dos seus servidores, do treinamento do seu pessoal, para que ele possa, de maneira gradativa, ir retomando a sua atividade. E aí nós disciplinamos isso, seguindo a orientação do anexo 3º do decreto 64.994 do governo do estado de São Paulo, estabelecendo que o comércio em geral, nesta primeira fase, vai abrir da segunda à sexta-feira, utilizando 20% da sua capacidade física, ou seja, ele só vai poder ter dentro da sua loja, do seu estabelecimento, 20% da sua capacidade física de atendimento, e o horário de funcionamento a partir da segunda-feira será das 9 às 13 horas. É um horário de 4 horas nessa primeira fase, 4 horas diárias, é um horário reduzido que foi estabelecido pela comissão junto com os horários dos bancos para que as pessoas tenham também acesso a esses outros serviços. Cada comércio vai ser obrigado a manter a sua barreira física entre o cliente e o funcionário, fornecer os EPIs, as máscaras, o álcool gel, tanto para quem trabalha quanto para aquela pessoa que entra na loja, tem que ter lá o álcool gel disponível, e todos os protocolos de higiene básicos, que nós já repetimos aqui por diversas vezes, continuam valendo para que o comércio possa funcionar. E uma pergunta muito importante é: como é que ficam os comércios essenciais que já estavam funcionando? Esses continuam da mesma forma, no mesmo modelo, cumprindo os protocolos que eles já vinham cumprindo. Não muda em nada para os comércios essenciais que já estavam funcionando. Só agora flexibiliza para os outros ramos de comércio que não estavam funcionando com estas novas regras de horário,
dias de funcionamento, limite de capacidade e protocolos sanitários. No próximo dia 8 de junho, nós faremos a primeira reavaliação da flexibilização para disciplinar, então, o próximo passo. E assim nós vamos fazendo a cada semana, a cada dia. Vamos passar aqui para o próximo, que diz respeito a hotéis, pousadas e similares. O mesmo protocolo, o mesmo modelo que se adequa ao comércio, vai se adequar a pousada, hotéis e similares. Neste primeiro momento, eles vão poder reabrir fazendo um treinamento com as suas equipes de trabalho, utilizando a mesma capacidade de 20% de ocupação do dia 2 ao dia 8 de junho, refeições somente nos quartos, a lavanderia vai ter que trabalhar com procedimentos especiais, toda a arrumação, camareiras, etc., não poderão ser feitas em contato com o hóspede, vai ter que ter todo um protocolo diferenciado. De preferência, dentro dos hotéis, gerar a perspectiva do autoatendimento naquilo que couber, e todos os trabalhadores, todos os jordanenses que trabalham nesse segmento deverão receber dos seus empregadores os EPIs, as máscaras de proteção, uniformes para troca de roupa, higienização, medição de temperatura diária para poder executar a tarefa, e todos esses protocolos estarão disponíveis lá no nosso site, como a gente falou, e o empregador vai ter que firmar esse compromisso com o município para que ele possa funcionar. E de preferência, né, Márcio, assim como nos condomínios, as áreas comuns estarão fechadas para que não haja circulação de pessoas ou aglomeração de pessoas. E isso é a primeira semana para hotéis, pousadas e similares. Porque a nossa meta é que na próxima semana, uma vez tudo isso sendo cumprido, a gente possa dar um salto de 20% de ocupação para 40% de ocupação. E se tudo correr bem, assim nós vamos semana a semana fazendo as avaliações para que a gente possa, então, ir fazendo essa flexibilização de maneira gradativa a cada semana, até que a gente possa chegar no 100%, que é o ideal para que a economia da cidade possa ficar tranquila. Mas, lembrando que isso vai ser uma avaliação semanal e que cada passo será dado na medida em que a gente cumpra a etapa anterior e os nossos números permaneçam seguros, porque o mais importante, eu continuo frisando e insistindo, é a segurança das pessoas, é cuidar da vida das pessoas, não é sair correndo todo mundo junto para a rua para que a gente tenha aí um problema depois e perca o controle da Covid-19 em Campos do Jordão. Uma coisa que o pessoal tem me perguntado bastante diz respeito aos estacionamentos. Os estacionamentos também têm um protocolo próprio de funcionamento que vai estar disponível. Enfim, todas aqueles segmentos da economia que foram ditos aqui, que estão na fase laranja, Márcio, eles já podem dar início aos seus trabalhos a partir então do dia 1, do dia 2 de junho, seguindo os protocolos da prefeitura que estarão disponíveis junto com o nosso decreto a partir da segunda-feira. Uma outra coisa que é importante dizer é que locais públicos permanecem fechados, tudo aquilo e aquelas regras que nós tínhamos antes, inclusive na área da educação, as aulas não voltarão ainda, isso está previsto para as próximas fases. Uma pergunta que é recorrente, se salão de beleza, cabeleireiros e barbearias já retomam agora junto com o comércio, a resposta é ainda não, isso também está na próxima fase, que é a fase 3, que é a fase amarela. Bares e restaurantes também ainda não estão liberados, eles permanecem funcionando no sistema delivery ou drive-thru. Escolas municipais, escolas de ensino, enfim, tudo aquilo que não está elencado neste decreto permanece na mesma situação que vinha antes. Eu vou pedir ao Márcio agora para atualizar para nós os números de hoje da Covid em Campos do Jordão. Márcio, com você, por favor. Então hoje nós temos aí 31 casos confirmados. Desses 31 casos de Covid, nós temos aí um óbito que já foi confirmado e um óbito suspeito. Nós temos aí um paciente internado nesse momento, nessa rede de assistência nossa, na região, e nós tivemos um aumento do dia de ontem para hoje de somente um caso na cidade.
Nós começamos a fazer a testagem mais ampliada a nível das estratégias de saúde da família, onde nós começamos a testar mais os profissionais da nossa rede de pública de saúde e de pacientes que já tiveram contato com pacientes com Covid. Ou seja, isso é extremamente importante, o que o prefeito falou, da parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar, a parceria com o Instituto Sírio-Libanês, né, que proporcionou o exame de PCR, que é o exame ouro para o diagnóstico de Covid. Né? Então, o governo tinha disponibilizado só testes rápidos e uma porcentagem pequena desse teste chamado PCR. Agora não, nós aumentamos esse teste em 50 semanais e a gente com isso, além de testar mais a nossa população, você tem condições de saber como o vírus está circulando em todos os bairros da cidade. Isso é extremamente importante para garantir que Campos vá mudando de fase com segurança, ou seja, a segurança para a equipe de saúde dos nossos funcionários, da população, para o manejo dessa população com vírus, que a gente tem que fazer esse acompanhamento, e dar segurança para o prefeito, né, para a administração avançar nesses critérios de evolução e abertura da cidade. Isso é muito importante, Márcio, e o nosso hospital continua seguro, garantido, tudo que precisa está lá disponível, junto com o regional que tem a capacidade de atender, o que nos dá também uma tranquilidade para poder estar começando esse processo de flexibilização. E aqui eu quero reforçar, é importante que a quarentena e o isolamento ainda não acabou. A gente continua o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E quem está acompanhando os jornais, os telejornais, está vendo que nós estamos ainda com números muito grandes em algumas regiões do nosso estado e do nosso país. Graças a Deus e ao trabalho de cada um de nós, de cada um de vocês que estão respeitando esse isolamento, que estão cumprindo à risca esses protocolos sanitários, nós estamos tendo uma grande vitória aqui em Campos do Jordão. E é fundamental que ela continue acontecendo com o comportamento individual, com a consciência de cada um de nós. Nós somos cada um o fiscal de si, e fiscalizando você mesmo, fazendo a sua parte, você está ajudando a que todos garantam então uma boa saúde e um bom resultado no combate ao coronavírus. É fundamental, importante que a gente dê esse passo juntos, que a gente consiga fazer dessa flexibilização uma flexibilização segura para todos nós. E isso só vai ser possível se a gente continuar fazendo isso juntos, conscientemente, sem atabalhoamento, sem sair correndo todo mundo ao mesmo tempo, mantendo aquelas regras de isolamento e distanciamento que a gente já tinha, incorporando esses novos protocolos, os compromissos de cada empresa privada da cidade com o segmento público. E aqui quero reforçar esse agradecimento a todos os membros representantes das organizações, das instituições que participam do nosso Comitê de Gestão de Riscos e de Reabertura, que estão desenvolvendo todos esses protocolos para que a gente possa sim dar juntos esses passos seguros rumo à flexibilização e à ativação da economia da nossa cidade. Mas lembrando que o importante ainda é aqueles que podem, precisam e necessitam ficar em casa. E que a gente dê este próximo passo com muita sabedoria, com muita segurança, para que todos nós possamos ter saúde e sair disso mais forte, mais unidos lá na frente. Então quero aqui deixar o nosso muito obrigado, reforçar também a parceria que nós temos com o Instituto Senac, aqui de Campos do Jordão, que está nos ajudando a desenvolver as diretrizes na área de hospitalidade, que é importante para que a gente possa receber as pessoas quando nós voltarmos 100% das atividades econômicas e para que a gente tenha uma chancela, um selo de cidade segura, que é isso que vai fazer de Campos do Jordão uma cidade boa para quem vai nos visitar lá na frente e excelente para quem vive aqui. Com segurança, todos nós sairemos dessa crise mais fortes, mais unidos e melhores. Muito obrigado a todos vocês, obrigado Márcio, uma boa tarde a todos e até o nosso próximo bate-papo. Muito obrigado.